Bom dia. A alegria de estarmos reunidos para adorar ao Senhor. Mais um domingo bonito, chuvoso, né? Para quem mora aqui no Fortaleza, Ceará, sabe que sempre quando chove é uma alegria para todos, né? Bem, nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos e temos observado a expansão da igreja no primeiro século, depois da morte, ressurreição e a assunção do Senhor Jesus Cristo. Talvez muitos pensaram, Jesus não estando aqui, como essa obra vai para frente, né? Estamos no século 21, ali foi o primeiro século, né? Praticamente 20 séculos depois, e o evangelho do Senhor Jesus Cristo continua avançando. Por quê? Porque a obra é de Deus. Na nossa perspectiva, nós achamos que nós fazemos a obra, talvez principalmente os pastores, missionários, têm essa percepção. A obra depende de nós. Só que, na verdade, não depende de nós, é o Senhor que realiza essa obra. E é por isso que é importante estudar o livro de Atos e perceber como, mesmo na contramão do mundo da época, o cristianismo avançou. Ser crente naquele período não era fácil. Ser crente naquele período era impopular, corria risco de morte. Então ninguém queria ser cristão naquele período, que era o nome que era dado para os crentes, ninguém queria. Vivemos numa época muito cômoda, pelo menos no nosso país, em boa parte dos países do mundo, uma época muito tranquila para os crentes. E você sabe como é o pecador, né? O pecador, quando ele não é cobrado, quando ele fica muito tranquilo, ele começa a pecar. E aí a gente se acomoda, se acostuma na cultura em que nós vivemos e não vivemos, e deixamos de viver a vida do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Nós vimos que o apóstolo Paulo fez a sua primeira viagem missionária junto com Barnabé e outros numa equipe, e ele está lá em Antioquia da Psídia pregando o evangelho e pregou ali. É um sermão enorme que nós estudamos em Atos capítulo 13. Abra lá a sua Bíblia em Atos capítulo 13. E Paulo realmente pregou tudo o que era para ser pregado ali. O apóstolo Paulo, ele mostrou o evangelho do Senhor Jesus Cristo desde a velha aliança, se cumprindo em Jesus Cristo, acusou os israelitas de terem crucificado Jesus, principalmente as lideranças de Israel. Paulo não escondeu nada, a semelhança de Pedro, quando pregou lá em Atos capítulo 2. E o resultado? Muitos queriam ouvir mais no próximo sábado, né? Olha, havia perseguição à igreja já, é Atos 13, né? O apóstolo Paulo era Saulo em Atos 8, e ele já estava perseguindo a igreja, né, com cartas dadas pelo sumo sacerdote para trazer preso aqueles judeus, israelitas, que estavam seguindo o caminho de Jesus. Não era fácil ser cristão naquele período, mas a multidão da cidade quis ouvir mais do evangelho de Jesus. Imagine, nós passamos acho que 4 domingos pregando aqui o sermão que Paulo pregou ali. Então, foi um resumo. Então, quando Paulo pregou aquele sermão lá na sinagoga em Antioquia da Psídia, deve ter sido muito mais extenso. E aí, no outro sábado, muito mais pessoas foram ali ouvir do evangelho. Hoje, nós queremos meditar em Atos 13, do verso 44 ao verso 52, que é o final de Atos 13, e nós, ao lermos esse texto, vamos meditar na seguinte ideia: os efeitos do evangelho são para os destinados à vida eterna. Os efeitos do evangelho são destinados para aqueles que têm a vida eterna. Vamos ler Atos 13, verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os judeus.
porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Nessa passagem, nós observamos efeitos do Evangelho. O Evangelho causa efeitos, todos bons, só que na perspectiva humana, alguns parecem negativos. Os efeitos do Evangelho são para os destinados à vida eterna. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, você vai viver eternamente com Deus no novo céu e na nova terra, com o corpo ressurreto para todo sempre, sem pecado, sem dor, sem sofrimento, uma vida plena e maravilhosa. Mas enquanto você está aqui hoje, enquanto nós estamos aqui hoje, nós crentes em Jesus, participaremos destes efeitos do Evangelho que nós observamos aqui nesse texto. Vamos destacar pelo menos 3 desses efeitos. O primeiro é que o Evangelho gera uma consequência: perseguição. Não tem como ser crente em Jesus e conciliar-se com a cultura de pecado deste mundo. Não dá. Se você está vivendo isso na sua vida, você já está desviado do caminho do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar no culto, você pode estar na igreja, pode até ser membro, mas se você vive tentando conciliar a sua vida em fé em Jesus com a cultura de pecado do mundo, com o estilo dos pecadores que vivem nas trevas, você não vai se desviar, você já está desviado, porque é irreconciliável. Um dos efeitos do Evangelho é a perseguição. É comum crentes terem poucos amigos. Amigos irmãos, amigos próximos, amigos não crentes, amigo das trevas. É comum. É por isso que existe a igreja. Porque na igreja, apesar de sermos pessoas distintas, nós temos o elemento que mais nos liga e que mais pode ligar um ser humano com o outro, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. É por isso que nos chamamos de irmãos, não é um jargão evangélico. É porque quando você é crente em Jesus e faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, os irmãos, aqueles que creram em Jesus, se tornam às vezes até muitas vezes, mais próximos do que os nossos próprios parentes, do que o nosso próprio pai ou a nossa própria mãe, que muitas vezes não creram no Senhor Jesus Cristo. Isso acontece em muitas famílias. E o Evangelho fala exatamente isso, quando diz lá aos discípulos que se eles deixarem tudo por Jesus, eles vão receber 100 vezes mais, né? Mães, né? Irmãos, irmãs e tantas outras coisas. Por quê? Porque o povo de Deus é assim. Mas o Evangelho gera como consequência a perseguição. E foi isso que aconteceu aqui, lá em Antioquia da Psídia. O verso 44, que acabamos de ler no sábado seguinte, lembra que eles pediram para eles irem no outro sábado. Quase toda a cidade foi ouvir a palavra de Deus. Olha que incrível. Eles foram na sinagoga, lembra da história? Eles foram na sinagoga, Paulo, Barnabé e ali alguns outros irmãos. Então, Paulo começa a pregar porque o chefe da sinagoga dá permissão para ele pregar ali. E ele expõe o evangelho do Antigo Testamento até a chegada de Jesus, até aquele momento. E eles amaram aquela exposição. Por quê? Nós vamos ver um pouco hoje à noite, no estudo de 1 Coríntios, que Paulo, provavelmente, não era tão eloquente como Apolo. Não era um amante da retórica grega. Não era um grande orador. Ele tinha muitas limitações. Paulo era um grande escritor, grande estudioso, sim, mas ele tinha muitas limitações nessa área. Então, certamente, não é porque ele tinha uma excelente oratória, ou teve aqui uma excelente oratória em Antioquia da Psídia,
mas é porque ele falou o evangelho de Jesus. Você sabe o que é que atrai os crentes? É a palavra de Deus. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso atrai os crentes, né? Alguém pode chegar e dizer, qual o marketing da sua igreja, né? Tudo bem que a gente tem um Instagram e tal, muito legal o Instagram, né? Temos muitas coisas aí, mas o marketing da igreja é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. São as vidas transformadas pelo poder de Deus. Esse é o marketing da igreja. Quer dizer que a igreja não possa ter um programa de rádio ou alguma coisa assim, mas o marketing é a proclamação do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que atrai aqueles que vão viver eternamente no novo céu e na nova terra. Olha o verso 42. Ao saírem, eles rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Nem era algo novo, eram as mesmas palavras. Talvez foi uma pregação tão grande que não deu para pegar tudo. Revisa tudo de novo, prega de novo, a gente quer ouvir esse evangelho. Eles estavam realmente sendo transformados pelo poder de Deus. Você já viu uma pessoa ouvindo o evangelho e se arrependendo dos pecados? Infelizmente demora na vida da gente, né? Você vê uma pessoa se convertendo ali na sua frente, mas é algo maravilhoso. Eu vivi uns 13 anos no Juazeiro do Norte, né? E eu pude testemunhar o nascimento de várias igrejas, quando os seminaristas iam ali distribuir folheto, 5 anos depois já tinha uma igreja lá. Incrível! Tinha nada. Ia distribuir folheto, seminarista, estudando a Bíblia. Ia distribuir folheto, fazia um trabalho infantil, chegava nem aos pés do ânsia, coisa bem precária mesmo, mas tinha um evangelho genuíno, que era o mais importante. Pouco tempo depois, tinha uma igreja. Está lá a igreja. Se você for lá no Seminário Batista, qualquer dia desse, lá no Crato, você tem uma igreja do lado do seminário. Aquela igreja começou a ser plantada quando eu era seminarista. Né? Vários seminaristas. Toda quinta-feira ia um grupo lá pregar o evangelho. E assim, surgiu uma igreja. E muitas outras igrejas surgiram assim, tanto lá como aqui em Fortaleza, também através de evangelismo, de casa em casa, e trabalho infantil com crianças, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a palavra de Deus é pregada, só vai ali aqueles que querem saber do Senhor Jesus Cristo. Então, eles queriam ouvir a mesma palavra, o mesmo evangelho, e no verso 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, que eram gregos, romanos, gentios, convertidos ali, seguiram Paulo e Barnabé, e estes falando-lhes os pensamentos, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Imagina aí, sermão longo, terminou na sinagoga, quando eles saíram, ainda veio uma turma atrás, querendo mais explicação, e era constante. Você imagina o cansaço. Lendo lá em Marcos, você vê que Jesus, ainda na terra, no trabalho dele com os apóstolos, às vezes era tão cansativo que eles passavam um dia falando do evangelho, que eles saíam, subiam um monte, se escondiam para poder, né, dar uma descansada e até conversar assuntos particulares ou estratégias de evangelismo. Porque quando eles apareciam num local, a multidão vinha porque queria a palavra de Deus. A gente sabe que muitos também queriam só os milagres, né? Então, multidão, a cidade quase toda foi lá ouvir a palavra de Deus no outro sábado. Foi o que aconteceu? Perseguição, verso 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Por que você acha que os judeus foram contra os missionários pregando o evangelho ali? Você acha que eles estavam discordando do ensino, da teologia pregada? Poderia ser, mas não era. É muito claro aqui, o Espírito Santo iluminou, inspirou Lucas, que registrou esse texto. Só o Espírito Santo pode dizer a Lucas a real motivação dos judeus ali ao perseguirem, né, os missionários. Inveja. Eles tiveram inveja porque a sinagoga estava ali há muitos anos e a cidade toda não foi na sinagoga. Chegou lá Paulo, Barnabé, os cristãos, e a cidade toda foi atrás lá na sinagoga. Eles ficaram possuídos de inveja, e era isso que os estava motivando para perseguir os judeus. Hoje não é diferente.
hoje não é diferente. E nós devemos orar, irmãos, por esse tipo de movimento. Esse tipo de movimento é o que a gente chama de avivamento. É quando você vai num lugar que não tem o evangelho e você prega ali a simples palavra de Deus e as pessoas querem mais. E elas chegam. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E vem, e pede. Chega o ponto que você não tem como dar de conta. Outros irmãos têm que ajudar. Né? Então, nossa igreja tem que orar e pensar, estamos preparados para esse tipo de avivamento? Estamos preparados para muitas e muitas pessoas chegarem aqui querendo ouvir o evangelho? Eu não vou conseguir dar de conta. Quem aqui vai poder visitar, discipular, fazer grupo de estudo bíblico na casa destes novos convertidos? Entende? Então, pense aí, porque você pode ser muito importante nesse tipo de trabalho, se Deus nos der um avivamento. Isso que Paulo presenciou aconteceu também no século XIX com um grande pregador que tinha 22 anos nessa época. O nome dele era Charles Spurgeon. Ele era um pregador não ordenado ainda, isso era muito importante para os ingleses, numa igreja batista ali, e quando ele foi pregar num determinado local, multidões entraram naquele lugar para ouvi-lo pregar. O Evan tinha 22 anos. 22 anos. Ele foi chamado o príncipe dos pregadores da idade moderna. E multidões foram ouvir ele pregar. Foi o que aconteceu. A classe mais conservadora dos protestantes ali, obviamente, foi contra, rejeitou, né, e menosprezou o ministério daquele jovem pregador. Ele sofreu muitas represálias e retaliações. O que foi que ele fez de errado? Nada. Mas por inveja, aqueles mais antigos que não toleravam esse tipo de movimento, que na verdade era um avivamento que Deus estava dando em Londres, né? Era um avivamento, e eles não viram dessa forma. Então Spurgeon sofreu bastante, decorrendo, depois desses eventos, até passou por depressões e sérias dificuldades, né? Mas bem, só para a gente entender que isso existiu aqui e sempre existiu a inveja de religiosos contra a genuína pregação do evangelho. Avivamento, irmãos, é reconhecimento de pecado e o desejo e a sede pela palavra de Deus. Isso é avivamento. Isso aqui que aconteceu em Antioquia da Psídia foi um avivamento, obviamente, conversões em massa e Deus dando vida àquele povo. E o que é que os judeus fizeram aqui? Blasfemaram, falaram mal do evangelho e de Jesus Cristo, obviamente, e contradisseram, argumentando contra o evangelho. Certamente entre um sábado e outro, os judeus fizeram um negócio terrível ali, falando mal, contradizendo, tentando mostrar para a população que aquilo que Paulo estava dizendo era completamente errado. Até que ponto eles contradiziam, que argumentos eles usaram, não sabemos ao certo. Mas isso ficou tão sério que os judeus da sinagoga ali, eles procuraram usar da sua influência. Estavam ali há muitos anos, conheciam pessoas influentes da cidade. Olha o verso 50, Atos 13, 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Quando eles viram que a população realmente queria ouvir o evangelho de Jesus, eles apelaram, né? Chamaram essas mulheres cujos maridos seriam autoridades dentro daquela cidade e usaram a autoridade civil da época para tirar os missionários dali e evitar que a situação piorasse. Esse é um exemplo de perseguição. Nós sabemos que antes desse texto já houve perseguição, e depois desse texto de Atos 13, a perseguição continua e vai piorando, e é por isso que o Senhor Jesus Cristo mandou cartas às igrejas da Ásia, lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, e nessas cartas Jesus categoriza esses israelitas como falsos judeus e sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9 diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus está falando para uma igreja aqui. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás.
Jesus estava dizendo, judeu é aquele que crê em mim. Jesus estava dizendo. Aquele que diz que é judeu e é judeu de raça, mas não crê em mim, não é um verdadeiro judeu. É uma sinagoga, faz parte da sinagoga de Satanás. Jesus estava recategorizando aqui o que era ser judeu, o que era um verdadeiro israelita, eram aqueles que criam no Senhor Jesus Cristo. Isso também foi dito lá em Apocalipse 3:9, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Esse, irmãos, foi um dos efeitos do evangelho naquela época e é um dos efeitos do evangelho hoje, a perseguição. Familiares vão perseguir você de várias formas. Vão se afastar de você, vão falar mal contra você, vão lhe ignorar, vão lhe desprezar, lhe tratar como tolo, ignorante e tantas outras coisas mais, talvez até deixar de falar com você por causa de Jesus. É isso mesmo. Não tem como resolver. Pastor, como é que eu resolvo? É orar, para que Deus tenha misericórdia. E eles creiam em Jesus, não tem o que fazer. Esse é um efeito do evangelho. Por quê? A luz não se mistura com as trevas. Não tem como reconciliar isso aí, a não ser que aquele das trevas creia no Senhor Jesus Cristo. É um efeito difícil para nós, mas é real e o Senhor vai nos capacitar a enfrentar estas situações. É mais difícil, principalmente quando ocorre com os nossos familiares. Um segundo efeito do Evangelho é que o Evangelho é para os que querem ouvir. Não parece, mas é um efeito. O Evangelho é para os que querem ouvir. O Evangelho não é para todas as pessoas ouvirem, mas ele só vai caber naqueles que querem ouvir. Você deixou a sua casa, você pegou um transporte e veio para cá. Você podia estar dormindo nessa chuva, friozinho, lá, cobertor, né? Você está quase arrependido de ter vindo pouco, né? Podia estar lá, eu tomei um antialérgico para vir para cá, o sono já está chegando, né? Então, você que toma antialérgico sabe como é. Então, você podia estar bem confortável, assistir um programa, almoçar a hora que você quisesse e tal. Praia não tem praia hoje, porque está chovendo. Mas você escolheu acordar cedo, pegar a sua Bíblia, vir para a escola bíblica dominical e para a igreja, adorar o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque você sabe que isso é o melhor e é o mais importante. Só os crentes fazem isso, irmãos. No dia que vem a perseguição, só os crentes vão ficar de pé. Lembre-se disso. Né? Não é ameaça, não é nada disso, não. É a verdade. E ser crente em Jesus é maravilhoso, apesar da perseguição. O Evangelho é para os que querem ouvir o Evangelho. Jesus pregou para multidões. Jesus morreu e ressuscitou. Muitos viram Jesus ressurreto em Jerusalém, antes dele subir aos céus. Mas só ficaram ali pouco mais de 100 convertidos na obra de Jesus. Porque só aqueles que vão ouvir o Evangelho é que ficam. É por isso que nós não devemos nos preocupar com a quantidade de pessoas nessa igreja, nem com a questão financeira dessa igreja. É Deus que sustenta a obra dele. Nós temos que nos preocupar com uma coisa. E isso sim é glorificar o nome de Deus. Isso aí tem que se preocupar. Glorificar o nome do Senhor, levar o evangelho aos perdidos, fazer discípulos, fazer a obra de Jesus. É isso que a igreja deve se preocupar. Eu digo assim, se preocupar no sentido de ser o mais importante, né? Claro que as estruturas da igreja devem ser cuidadas, é uma preocupação do conselho e tudo mais. Estou dizendo que não é para se preocupar, mas não é o mais importante. A obra de Jesus é muito mais do que isso. Mas, obviamente, essas estruturas nos ajudam na obra do Senhor. Olha o verso 46, Atos 13, 46. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais,
e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Olha o que Paulo e Barnabé estão dizendo para Israel aqui, lá na cidade de Antioquia da Psídia. O evangelho vem primeiro para vocês, porque vocês são o povo da promessa. De vocês veio o Salvador, vocês receberam a lei de Deus, vocês são um povo cultivado por Deus no deserto para se tornar a nação que prega o evangelho da salvação ao mundo. O evangelho vai primeiro para vocês. Vocês têm esse privilégio. Já pensou? Tem esse privilégio. Só que o que é que eles fizeram? Mas vocês rejeitaram o evangelho. E ao rejeitar o evangelho, vocês se colocaram numa posição muito difícil, muito triste. Vocês se consideraram indignos da vida eterna. Vocês se consideraram assim. Era Paulo dizendo para os israelitas ali: quem rejeita o evangelho está se considerando indigno da vida eterna. Está dizendo: eu não quero a vida eterna. E é por isso que dá muita tristeza quando você prega o evangelho para uma pessoa que vive nas trevas do pecado e essa pessoa simplesmente não quer. Você fica coração partido porque ela está rejeitando a vida eterna e ela está escolhendo naquele momento: eu quero o inferno. É terrível. É algo que você fica muito triste, arrasado. E eu acredito que quando Paulo está falando aqui, ele está muito triste. Ele não está dizendo isso com alegria. Ele está dizendo com muito pesar e muita tristeza. Por quê? Olha Romanos 9, verso 1. Você vai entender por que eu acho que Paulo não está falando isso, né, com alegria para os seus irmãos de raça, compatriotas judeus. Romanos 9, verso 1 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Paulo estava muito triste por saber que boa parte dos seus irmãos de raça israelitas, que receberam as alianças, receberam a lei, deles veio os patriarcas, o Messias, toda a instituição do culto, da legislação, veio deles, e eles estavam rejeitando a razão de tudo isso, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele estava profundamente triste, não era fácil. E é esse tipo de sentimento e postura que nós devemos termos com aqueles que ouvem o Evangelho e rejeitam o Evangelho. Eles não querem o Evangelho. Isso é muito triste. Deve nos deixar realmente infelizes. Romanos 10, verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Romanos 10, 1. É o que eu desejo, Paulo colocando aqui. Eu desejo que eles sejam salvos. Verso 2. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus. Os israelitas têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, eles querem ser salvos pelas obras, guardando a lei de Moisés. Eles não vão ser salvos, tem que se sujeitar à justiça de Deus, que é a salvação pela graça, no nome de Jesus. Paulo está muito triste aqui, o desejo é que eles sejam salvos, eles têm zelo por Deus, mas da maneira errada.
e vão ser condenados por conta disso. Isso é uma tristeza muito grande. E todo aquele que não vive segundo a vontade do Senhor, infelizmente, testemunha que não creu no Senhor Jesus Cristo e que está numa condição semelhante a desses israelitas. Lembrando, eles, lá da sinagoga de Antioquia da Psídia, se achavam salvos, viu? Eles se achavam salvos, porque eles guardavam a lei de Moisés. Eles se achavam justos, porque eles guardavam a lei de Moisés. E então, Paulo e Barnabé disseram, vamos para os gentios. O que significa isso? Quer dizer que eles não mais vão pregar para os judeus? Vão continuar pregando para os judeus. Só que o foco agora são os gentios. E o que é que os gentios acharam disso? Verso 47. Atos 13, 47. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Antes de ver o que é que os judeus, os gentios sentiram, entenderam das palavras de Paulo, é interessante observar que o apóstolo, quando disse que vai para os gentios, ele cita um texto bíblico, para mostrar que faz parte da estratégia missionária de Jesus. Ele cita Isaías 49, 6. Lá em Isaías 49, 6 diz assim, sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O servo aqui mencionado é o povo de Israel. E aqui Deus está dando para Israel duas missões. Restaurar o próprio Israel, que estava distante de Deus. Havia um remanescente fiel crente, mas boa parte do povo na época de Isaías estava perdida, e aí era necessário uma restauração. Mas também tem outra tarefa, outra missão. Qual outra missão? Luz para os gentios. Tinham que pregar a mensagem de salvação no Messias, as outras nações também. Às vezes a gente lê o Novo Testamento e acha que o evangelho foi destinado aos gentios, os que não são israelitas, judeus, somente no Novo Testamento. Mas não, isso vem desde o Antigo Testamento. Ninivitas se converteram, Raabe se converteu, Ruth, a Moabita, se converteu também. Então, muitos não israelitas se converteram no Antigo Testamento, fruto do ministério da nação de Israel. E aqui o que Paulo está dizendo é, vamos deixar os judeus aqui um pouco de mão, e vamos pregar mais aos gentios, que também é obra de Deus. Ministério do Senhor, ser luz para os gentios. Isso também é repetido em vários outros trechos do Antigo Testamento, como em Isaías 49, verso 1 e 2 também, alguns versículos antes, tratam disso muito bem, mas não vamos observar isso agora. Os gentios ficaram muito felizes com isso. Jesus, quando veio, também tinha esse ministério de pregar aos gentios. Ele pregou aos judeus, mas pregou muito aos gentios. Lá em Mateus 4:12, nós lemos assim, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ó, o mesmo texto aqui, só que ele está citando Isaías capítulo 9. Ele diz assim no verso 15 de Mateus 4, a terra de Zebulon, terra de Naftali, caminham do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus prega aqui na Galileia dos gentios, ele está cumprindo esse texto de Isaías 9, e Jesus está cumprindo a função de Israel, o servo do Senhor, que não executou a sua missão. Israel não cumpriu a sua missão adequadamente de proclamar a mensagem de Deus aos perdidos. Jesus vem também para cumprir essa missão. Jesus subiu aos céus. Quem tem que cumprir essa missão hoje? Os discípulos de Jesus. E é o que Paulo está fazendo, e é o que nós devemos fazer. Anunciar o evangelho para todos. Hoje a gente não tem esse problema de judeus e gentios. Nós não temos essa questão. Mas nós temos outras questões, talvez barreiras sociais.
Talvez devamos pregar para pessoas que estão além das nossas fronteiras sociais e trazê-las para o Senhor Jesus Cristo, obviamente, dentro destas possibilidades. Então, Paulo, citando Isaías, diz: vou pregar aos gentios. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha a alegria deles. Eles ficaram extremamente alegres. Regozijar-se aqui é pular de alegria. Por que eles pulavam de alegria? Por causa da palavra de Deus. Porque ouviram do Evangelho. Porque creram no Senhor Jesus Cristo. Muitos daquela cidade ali, e ali começou uma igreja. E na sequência do verso 48 diz: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Por isso, o ensino, esse segundo efeito que nós estamos estudando aqui, da proclamação do Evangelho, é exatamente esse. Só vão ouvir aqueles que têm que ouvir. Só vão crer aqueles que têm que crer. Nenhuma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramada na cruz em vão por alguém que não vai crer. Todo o sangue de Cristo que foi derramado na cruz foi somente para os que vão crer. Missionário vai pregar num local, ele não sabe quem creu, quem vai crer e quem não vai crer. Deus sabe. O missionário não sabe. Então o missionário prega o evangelho para todos. Só vai crer aqueles que Deus quer que creiam. Como é dito aqui em Atos 13, 48. E crerão todos. Quem? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Só esses vão crer. Quando você pregar o evangelho e aquela pessoa não crê, não se sinta culpado. A gente fica triste. E pende para a culpa. Ah, se eu tivesse estudado mais. Ah, se eu tivesse orado mais. Ah, eu queria me expressar melhor. Eu não vou nem pregar o evangelho, porque eu não sei falar direito. Aí a gente começa um monte de complexo na nossa cabeça que atrapalha tudo. Pregue o evangelho. Vai crer aquele que foi destinado para a vida eterna. Ponto final. O importante é que você pregue o evangelho para glorificar o nome de Deus e certamente o Senhor há de abençoar. Tem uma parábola muito interessante, que é interessante mencionarmos aqui, que fala exatamente sobre vão crer aqueles que têm que crer. O efeito do evangelho é para os que querem ouvir o evangelho. Jesus contou essa parábola lá em Mateus 22, do verso 1 ao 14, sobre um banquete. E deixe-me ler lá, Mateus 22, verso 1. Eu podia contar, mas leia tão melhor, porque é a palavra de Deus e fica tão mais bonito. Mateus 22, verso 1 diz: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Olha, tudo isso aqui, cada figura aqui é muito preciosa. As bodas do seu filho é Jesus e a sua igreja, né? As bodas, Jesus e a igreja que viria. Verso 3, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Israel, os convidados para as bodas. Mas eles não quiseram vir. Israel, como povo, não quis ir. Veja, é incrível. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Quer dizer, ele mandou outros servos. Ele mandou uns servos primeiros, aí os convidados disseram: não, a gente não quer ir não. Mas, não, manda outros servos. Essa é a ideia, mandou os profetas, agora mais profetas, talvez até pensando nos pregadores da igreja já. Vinde, está tudo preparado para o banquete. Verso 5, eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Mataram muitos profetas. Mataram também os cristãos que pregavam o evangelho no Novo Testamento, os judeus, sinagoga de Satanás, que não eram verdadeiros judeus. Né? O rei, então, ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Isso aqui talvez seja uma alusão à volta do Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele for acertar as contas com aqueles que rejeitaram a sua palavra e escolheram a perdição.
Verso 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa para as bodas, a quantos, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas, a quantos encontrares. Israel não quis. Agora chame qualquer gentil, qualquer um que estiver aí. Né? Seriam, a lógica aqui da história seriam aqueles menos nobres, os desqualificados. Somos nós. Somos nós, né? E aí o verso 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. E aqui vai ser quando Jesus estiver conosco nas bodas do Cordeiro. Óbvio que alguns... É uma parábola, a gente não deve levar todos os detalhes à risca, é uma figura. Alguns israelitas se converteram e vão estar aqui também, óbvio, talvez muitos, principalmente na conversão maior de judeus no final dos tempos, mas de modo geral, na época de Jesus aqui, eles rejeitaram esse banquete. Mas teve um penetra aqui, verso 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ficou ali triste, né? Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ninguém vai entrar no céu senão pelo sangue de Jesus. Ninguém. Não há falhas. Só pelo sangue de Jesus. Só aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo estarão nas bodas do Cordeiro, neste grande banquete maravilhoso de inauguração de uma nova fase da humanidade, dos redimidos no sangue do Cordeiro. Não tem como entrar lá sem as vestes nupciais, sem nascer de novo, sem crer no Senhor Jesus Cristo. Não tem. Só aqueles que creram em Jesus estarão lá. Muitos são chamados. O evangelho tem sido pregado desde Adão, na sua forma de promessa. A gente chama o evangelho da promessa no Antigo Testamento. Até os dias de hoje. A gente não sabe nem quantas centenas ou milhares de anos aí, talvez de 6 a 10 mil anos, que o evangelho tem sido pregado. Na forma de promessa, na forma do cumprimento em Cristo e até aguardando o retorno do Senhor Jesus. Então vão ter muitos salvos e redimidos no novo céu e nova terra, mas o evangelho é somente para os que querem ouvir. Se estamos aqui, é que pela graça de Deus nós fomos chamados das trevas do pecado, e isso deve ser motivo de extrema alegria. Se tiver um dia triste ali, desanimado com as situações da vida, lembre-se deste banquete, e Jesus convidou você para participar. Isso é alegria e é bênção para todos nós. Na verdade, é a razão da nossa vida, saber que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E por fim, rapidamente, terceiro efeito, o evangelho traz alegria aos que creem. Verso 49, Atos 13, 49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Quer dizer, aqueles que se converteram começaram a falar do evangelho e foi se multiplicando a proclamação do evangelho. Vimos no verso 50 que a perseguição se intensificou com aquelas mulheres piedosas, mas é uma expressão aí para mulheres poderosas, nobres, de alta posição, que tinham maridos também muito poderosos na cidade e que expulsaram Paulo e Barnabé dali. Mas o verso 51 diz: e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Sacudir o pó dos pés era um costume dos judeus. Quando eles iam a uma cidade idólatra para fazer comércio, comercializar e talvez até visitar parentes ali naquela cidade, e voltava para Jerusalém, aí antes de entrar em Jerusalém, ele batia o pó das sandálias para não entrar em Jerusalém com o pó de uma cidade idólatra nos seus pés. Não queria contaminar a cidade de Jerusalém, nem com o pó da idolatria daquelas cidades. O que é que Paulo fez? Transformou isso num elemento cristão. Se uma cidade rejeita Jesus Cristo, então eu não quero carregar nem o pó daquela cidade nos meus pés, porque é uma cidade que
quis ser amaldiçoada, digamos assim, né? Boa parte do povo creu, os líderes não, seguiram os judeus e escolheram isso. Paulo representativamente tira o pó da cidade, não quero carregar o pó dessa cidade, porque rejeitaram o evangelho de Jesus. E o verso 52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Uma alegria que vem de quê? Pregar o evangelho aos perdidos. Alegria de ver salvação de vidas. E não só alegria, Espírito Santo. Lembra, o Espírito Santo é que impulsiona esses missionários, é o Espírito Santo que nos impulsiona a viver na fé no Senhor Jesus Cristo, e eles estavam transbordando do Espírito. Lembre-se disso, porque nós não servimos a Deus, irmãos, baseado na nossa própria força. Não temos condição. E a nossa alegria, ela não pode ser uma alegria só das coisas terrenas. Ter uma coisa, fazer uma viagem, e são coisas boas, são, mas a nossa alegria não pode ser fundamentalmente disso. A nossa alegria tem que ser do Espírito Santo de Deus, e realmente Ele nos traz essa alegria quando obedecemos ao Senhor, vivemos o Evangelho e pregamos o Evangelho. Os efeitos do Evangelho são para aqueles destinados à vida eterna. O primeiro efeito, mais difícil, perseguição. O segundo é o ouvir do próprio Evangelho. Só ouve o Evangelho aqueles que têm que ouvir, aqueles que vão crer. Terceiro efeito, alegria. Alegria porque o Evangelho transforma a nossa vida. Quem se afasta do Evangelho, profunda tristeza. Não vai ter paz, vai passar a vida procurando uma paz que não existe, vai sofrer enormemente aqui e na eternidade. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, trilhando o caminho do Senhor, vão ser abençoados nesta vida, vão ter todos esses efeitos maravilhosos, além de viver no novo céu e na nova terra, ressurretos com o Senhor Jesus Cristo. E os missionários foram para Icônio continuar a proclamação do Evangelho, o que nós vamos estudar no nosso próximo domingo. Deus nos abençoe, vamos orar, pedir que o Senhor nos fortaleça mais e mais. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Obrigado, Pai amado, por estarmos reunidos aqui para te adorar, para ver o avanço da tua igreja no meio da perseguição, mas com muita alegria, com firmeza no ensino da tua palavra, cheios do Espírito Santo. Senhor Deus, traz este avivamento para nós também. Que a tua igreja, Senhor, aqui representada em nós, tenha esse desejo de ver almas convertidas verdadeiramente a partir da pregação do Evangelho. Senhor Deus, faz com que a nossa visão de fé seja compatível com a tua palavra e que busquemos, ó Deus, uma igreja que realmente escolhe aquilo que é fundamental, esta alegria do Espírito pela conversão das almas perdidas, o desejo de pregar o Evangelho para que o teu nome seja exaltado. Essa é a missão da tua igreja, Senhor, e a igreja somos cada um de nós aqui. Transforma o nosso coração para não sermos levados por objetivos outros, pensamentos outros, que nos distanciam da nossa real missão. Capacita-nos, ó Pai, a sermos como estes missionários, mesmo que nas nossas localidades próprias, para que preguemos o Teu Evangelho, mesmo perseguidos, e assim vivamos em alegria do Espírito. É o que eu te oro e peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Um bom almoço a todos e até a noite, às 18h30.